nós muitas vezes não tenhamos noção daquilo que é a importância da língua portuguesa num contexto internacional hoje, mas aquilo que nos ocorreu é duas coisas. A primeira é que em Portugal foi constituído um grupo interministerial que junta o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Cultura e o Ministério da Economia. Esse grupo tem por função pensar como é que nós podemos projetar internacionalmente a língua portuguesa. A língua e a cultura e as culturas em língua portuguesa. Uma destas formas de a projetar, olhem, é esta de estarmos aqui. E este projeto que aqui está foi, para além da nossa embaixada aqui em Brasília, foi esse grupo interministerial que pensou o projeto, pensou a programação que hoje aqui temos e não só a que estamos aqui hoje, mas daqui a 2 semanas estaremos numa sessão idêntica em Lima, no Peru, como era suposto termos estado em março em Leipzig, na Alemanha, mas participamos também, Portugal, através deste grupo, representando muitas vezes escritores dos países de língua portuguesa. Estaremos em feiras do livro este ano, de Madrid, de Sevilha, de Bratislava, de Praga, de Medellín, de Guadalajara, no México, de Bogotá. Enfim, são muitas as feiras do livro em que Portugal marca presença e, portanto, para nós, uma ideia que valeria a pena continuar o projeto da revista é que ele contribui para a internacionalização da cultura portuguesa. Um projeto que eu pus ali, hoje envolve cerca de 1.600 eventos que Portugal organiza de promoção da arte, da cultura, da língua, no mundo inteiro, em 82 países. Mas também uma segunda ideia que nos ocorria que valia a pena continuar o projeto da revista, e é aquilo que vos dizia há pouco, é que hoje em dia a promoção da língua portuguesa, através daquilo que envolve o Camões, é feita num âmbito quase planetário. Ou seja, nós hoje sabemos que a língua portuguesa é ensinada eu pus-vos ali, em 76 países e que hoje também sabemos que a língua portuguesa faz parte do currículo de escolas no ensino básico e secundário em 35 países. Ou seja, assim como nós, quando vamos à escola, aprendemos inglês, em 35 países no mundo também já se vai à escola aprender português, nas escolas do ensino básico e do ensino secundário. E ao nível do ensino superior, nas universidades, é hoje possível aprender português em 76 países. Ora, ali eu pus-vos alguns números que dizem respeito ao Camões, o que é que nós temos hoje em dia a ensinar português em países fora de Portugal. Temos estes leitorados, os protocolos com as universidades, as cátedras, que já vamos falar um bocadinho, os centros culturais, os centros de língua. Ou seja, nós temos uma rede hoje que abrange mais de 80 países e que pensamos que esta revista fazia também sentido para que essas redes disponham de materiais e de reflexão sobre o qual possam trabalhar. Tal como hoje de manhã, quando apresentámos a antologia Este Imenso Mar, esta rede foi para nós uma motivação para continuarmos a produzir, como aliás as cátedras o fazem. E as cátedras são para nós elementos fundamentais. Eu, como vos disse, tenho a honra de ter comigo a professora Vera Ferlini, que é a diretora da primeira cátedra que o Camões criou como uma universidade no estrangeiro, já no longínquo ano de 1991, e se vos disser que essa é a primeira e que hoje existem 61, curiosamente, a 61ª também ela criada no Brasil. É a Cátedra José Saramago, criada na Universidade... Desculpa. Isso, desculpa-me, eu estava bem a dizer a Sergipe, e a Sergipe foi a anterior, a Marquês de Pombal, porque criámos 2 recentemente no Brasil. Essas 61 cátedras que nós temos, que são unidades de investigação dentro das universidades. Eu pus ali um mapa que está na revista, está numa página da revista, pus-vos ali a lista das cátedras. Essas cátedras, que no seu conjunto, hoje em dia representam mais de 500 investigadores, 500 docentes e investigadores em universidades que se dedicam aos temas da língua e da cultura em língua portuguesa, pensámos também que esta revista poderia ser de todo o interesse, não só
para essas cátedras trabalharem sobre esses temas, mas ao mesmo tempo, que foi o que fizemos, irmos a essas cátedras recolher alguma da reflexão que as cátedras estão a fazer. As cátedras são centros de investigação, produzem conhecimento, produzem saber, e a produção de ciência e de conhecimento é hoje uma forma muitíssimo importante de valorização da língua. E, portanto, foi o que nos ocorreu. A revista vai continuar, continuaremos a seguir a memória dos 25 anos que ela já tem, mas vamos convocar para este novo número da revista e vamos retomar a sua publicação, convocando o trabalho que as cátedras estão a fazer. As cátedras é uma questão interessante, eu pus ali pelo interesse que pode ter. As cátedras têm nomes nas universidades. As universidades normalmente propõem um nome e propõem um nome que tem a ver com aquilo que pretendem estudar. As cátedras definem qual é o objeto do estudo, qual é o objeto da investigação. Não se centram apenas na figura, no patrono que escolhem. Esse é o ponto de partida. Mas é engraçado, para vocês que não conhecem, é engraçado verem nas 61 cátedras os nomes que elas escolheram e que têm a ver com figuras não apenas da área da literatura, escritores, mas também têm a ver com a área da historiografia, de grandes gramáticos, de grandes investigadores sobre as questões da língua portuguesa, sobre as questões da didática, do ensino da língua portuguesa, sobre as questões da cultura e dos estudos culturais, pós-coloniais, estudos de tradução e de tradutologia. Hoje em dia as cátedras dedicam-se a uma enormíssima variedade de estudos que fornecem não só para os alunos, não só para os docentes, para os investigadores em programas de mestrado e de doutoramento, mas para o saber sobre a língua portuguesa e as culturas em língua portuguesa no mundo. Hoje em dia são uma produção científica muito importante. Estas são ali algumas das cátedras que nós temos reunidas. Temos várias cátedras com o mesmo patrono, por exemplo, José Saramago. Existem 8 cátedras de José Saramago no mundo. No Brasil, só para vos dar também uma ideia, existem 8 cátedras do Camões em universidades no Brasil. Essas 8 cátedras, aliás, trabalham de uma forma exemplarmente bem, porque colaboram entre si e têm, aliás, projetos comuns que desenvolvem, mas a professora Vera, com mais propriedade, falará dessa questão. As cátedras, só para também vos dar um bocadinho uma ideia, são isto. Está ali e vocês também poderão lê-lo, mas as cátedras são pontos centrais em redes. As cátedras desenvolvem localmente redes de investigação que são muito importantes. Se nós hoje queremos esta valorização internacional da língua portuguesa e a promoção das culturas que também têm aí na língua a sua substância, as cátedras hoje têm um papel fundamental. Elas não são apenas um centro onde se estuda a literatura, são um centro onde se divulga a literatura, onde se divulgam os escritores. Muitos escritores dos países de língua portuguesa circulam por esta rede, são convidados pelas cátedras para apresentar os seus livros, para falar de diversas temáticas, como temos vindo a assistir aqui. Isto que nós assistimos hoje aqui na Feira do Livro, com vários escritores, passa-se ao longo de todo o ano em roteiros e iniciativas, seminários, congressos que as cátedras organizam e por isso são grandes motores para a promoção hoje dos estudos em língua portuguesa. E por isso as cátedras têm este papel, como digo, de ensino, de docência, de investigação, de promoção, de divulgação e, no fundo, cumprem aquela frase que pus ali inicialmente no primeiro editorial do número 1 da revista, porque as cátedras o que fazem é, efetivamente, dar voz à língua portuguesa e às culturas que têm aí substância, dar voz, ampliar e criar memória, como era, afinal, o projeto inicial. E por isso entendemos que convocar as cátedras para esta revista era uma forma de continuar a cumprir o seu propósito, mas assim simultaneamente também sinalizar a importância que hoje estas unidades têm para os estudos em língua portuguesa. E, portanto, o desafio para esta revista que tem na mão era este. Era construir um roteiro para a literatura portuguesa, mas um roteiro para a literatura portuguesa vista de fora, vista por investigadores que não são portugueses. Nenhum dos autores dessa revista é português, nenhum dos autores dos artigos que aí estão, dos 12 artigos, são investigadores nacionais. Agora, o que nos interessava muito era recolher como é que a literatura em língua portuguesa é ensinada fora dos contextos de língua portuguesa. Como é que um polaco pega num escritor de língua portuguesa, como é que o introduz aos seus alunos?
como é que um búlgaro, como é que um suíço, como é que um docente americano, como é que um docente espanhol pega num autor de língua portuguesa e o leva aos seus alunos, qual é a representação que faz das nossas culturas, qual é a representação que faz da nossa língua. Este era o desafio, e os artigos que têm aí convosco são este desafio cumprido. São a introdução à obra de um autor vista por alguém que está de fora da cultura na qual esse escritor mergulha e escreve. E, portanto, de alguma forma, o que nós pusemos ali é um breviário, é um roteiro sobre uma escrita em língua portuguesa, sobre escritores em língua portuguesa, do ponto de vista de quem está fora desse contexto cultural. O desafio para as cátedras era aquele que também pus ali, era a partir dos estudos que desenvolvem, construir uma visão que nos ajudasse a criar como disse, chamámos-lhe um breviário. O breviário tem um tom um bocadinho religioso, parece um missal. Não é um missal, um breviário é porque queríamos que fosse breve, é apenas uma aula inaugural, era como se fosse a primeira aula que o professor daria sobre aquele autor. E, portanto, daí o breviário e não nesse sentido quase religioso do termo. E isto é o editorial, é o índice da revista que vos entreguei, são 12 artigos. Tem também um artigo desta matéria que para nós hoje é muito importante, que são as cátedras. Tem também um artigo onde exploramos e onde explicamos um pouco qual é a nossa estratégia no Camões para as cátedras de língua portuguesa no mundo. E, como vos disse, isto foi um exercício, como diz o professor Roberto Vecchi, a quem eu tenho pena que não esteja aqui connosco e gostaria de agradecer toda a colaboração que ele nos deu como curador e como responsável científico pela publicação, a colaboração que ele nos deu e a reflexão que ele também tem na revista, num artigo que escreveu sobre o que afinal nós procuramos com esta publicação, que, como digo, esta é efetivamente cada vez mais uma língua cheia de mundos. E os mundos que povoam a língua portuguesa não são só os mundos de todos nós que falamos português e que vivemos em países, em culturas e que nos construímos e desconstruímos sistematicamente nos diversos países e nos diversos ambientes onde agimos. Não, a língua portuguesa tem cada vez mais mundos que aporta para si, que são aqueles que integram também este património que é nosso, mas que também é deles, porque o aprenderam e o falam e inclusivamente escrevem sobre ele, sejam eles polacos, búlgaros, espanhóis, franceses, ingleses, não interessa. Esses mundos também passam a ser mundos da língua portuguesa e essa língua pode ser cada vez mais esse espaço de encontro. Muito obrigado e eu não queria demorar-vos muito e peço desculpa se mesmo assim me alonguei, porque queria que a professora Vera Ferlini pudesse ter convosco também um pouco do trabalho que a Cátedra Jaime Cortesão desenvolve aqui em São Paulo, na Universidade, na USP. É uma universidade, enfim, de grande prestígio e é uma cátedra também para nós de grande prestígio e eu gostava que pudessem também partilhar, a professora pudesse partilhar um pouco convosco esse trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. O que me cabe aqui, em primeiro lugar, é agradecer a belíssima apresentação e resumo que, embora breve, nos fez o Dr. João Neves da trajetória da revista Camões, muito importante, que nós, na Cátedra Jaime Cortesão, acompanhamos desde o início. E ainda hoje é uma referência para nós em termos das pesquisas. Ela está na nossa biblioteca, na própria cátedra. Como já foi explicado, as cátedras são patrocinadas, estimuladas, criadas e incentivadas pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal. No caso, no Brasil hoje, somos 8 cátedras e 9 universidades, porque uma delas conjuga a Universidade de Brasília e
à Universidade de Uberlândia. Deixa eu acertar aqui. Existe um site que podem acessar, existe o site, existe uma programação no YouTube do conjunto das cátedras. A partir da criação da cátedra João Lúcio de Azevedo, em Belém do Pará, uma reunião geral, na altura, sob a presidência do atual embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Luiz Faro Ramos, que nos estimulou a formar uma rede. Então, nós formamos uma rede de trabalho conjunto das cátedras e temos um projeto em comum. O projeto tem a ver com algo que, infelizmente, se acelerou com a guerra na Ucrânia, que foi a mobilidade, o movimento das populações, e que explica, inclusive, a questão da mobilidade, explica a importância da língua portuguesa, no nosso caso e em outros casos. Então, há este site, nós fizemos em 2021, vamos fazer novamente em 2023, esse Congresso Internacional das Cátedras Camões no Brasil. Então, foi um projeto muito interessante, ainda na época, quer dizer, da pior época do nosso afastamento presencial. Ele foi todo feito, tudo isso, desde pensar o que seria o nosso tema, de pensar como faríamos esse congresso, esse encontro internacional. Foram 6 meses, a cada mês uma das cátedras se apresentava com um dos temas. No caso da Cátedra Jaime Cortesão, ela teve uma grande liderança nisso, pelo fato de ser a cátedra mais antiga do próprio Instituto Camões, porque ela é criada em 1991, no âmbito da comemoração dos descobrimentos portugueses. Por isso, o patronato de Jaime Cortesão. Jaime Zuzarte Cortesão, um grande intelectual português, que foi criador de uma revista também de importância na cultura, na historiografia portuguesa, a revista Seara Nova, nos anos 20, foi exilado de Portugal, era contrário ao regime salazarista, exilou-se, fugindo pela Espanha para a França e depois vindo ao Brasil, onde permaneceu até o final dos anos 50 e desenvolveu um trabalho intenso de pesquisa, de estudos de história do Brasil, principalmente história dos descobrimentos e história de São Paulo. Então, por essa ligação, pelos seus trabalhos, foi escolhido o patronato de Jaime Cortesão. A cátedra faz esse ano 30 anos de existência, na verdade, ela é criada em 91 e começa a ter as suas atividades em 1992, ainda no Instituto de Estudos Avançados da USP, com a presença daquele que é o criador da própria revista Camões, que é o professor Jorge Couto. Ele foi um dos que inaugurou a cátedra em abril de 1992, junto com o falecido catedrático da Universidade de Coimbra, professor Joaquim Antero Romero de Magalhães. Aqui, para quem não conhece, ou para quem conhece, o prédio onde está a Cátedra Jaime Cortesão, que é esse prédio monumental da Geografia e História na Universidade de São Paulo. Aqui, as nossas instalações. Nesses 30 anos, nós saímos de pequenas salas
para um grande espaço com jardim, que dá para ver lá ao fundo, ele é bastante agradável, com acomodações para leitura, para trabalhos, para reuniões. Aqui, então, a sala de leitura, aqui uma sala didática, onde temos cursos, aulas, grandes reuniões, e nossa biblioteca, que é formada pela doação de livros, que vem do Camões, de outras instituições, mesmo professores, e às vezes comprados por projetos. Por quê? Em função do nosso vocacionamento inicial, como disse o Dr. João Neves, em função do nosso patrono e da própria criação no bojo dos descobrimentos portugueses, nós desenvolvemos, durante 5 anos, um grande projeto sob o auspício da Fundação Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, que permitiu, inclusive, a melhoria do nosso acervo de biblioteca, das nossas próprias condições, além da edição de muitos livros, um deles ainda disponível aí, que é o Império por Escrito, está aí à venda. Então, com grandes nomes, foi capitaneado pela professora Laura de Mello Souza, que está agora de volta a São Paulo, que estava na Sorbonne, pelo professor José Jobson de Andrade Arruda, que esteve aqui lançando o livro na segunda-feira, e por mim, e mais de 150 pesquisadores, na altura, alunos de iniciação científica, como muitos que estão aqui, que estão, neste momento, fazendo o receptivo do estande, são alunos da USP, são alunos da cátedra, que trabalham em projetos da cátedra. E esse projeto, então, deu grande visibilidade, deu, digamos, uma grande base material também para a cátedra, inclusive todo o alojamento aí dos nossos livros. Aqui alguns flagrantes, né, de reuniões, né, de nossos alunos, de um grupo de pesquisa, acho que é do grupo de pesquisa de História Ibérica Moderna, pelo visto, né, do chamado GEIM. Aqui é uma reunião, inclusive, também de pesquisadores, eu estou presente, várias reuniões. E esta última foto é a visita, em dezembro do ano passado, do presidente do Camões, do professor, então já embaixador Luiz Faro Ramos, do cônsul, etc. Isso foi em, eu creio que em dezembro, 11 de dezembro do ano passado. A cátedra, nesses 30 anos, publicou 45 livros, alguns estão aqui, certo? Todos tratando, principalmente, de questões ligadas à história de Portugal e à colonização portuguesa. Muitos deles, principalmente, esse modo de governar, esse é um best-seller. Nós estamos tentando fazer uma terceira edição agora, ele está esgotado, alguns estão esgotados, mas nós temos nos dedicado a isso, quer dizer, resultado de pesquisas dos nossos professores e dos nossos alunos. Nesses 30 anos também nós enviamos para Portugal 150 alunos de pós-graduação para pesquisa em Portugal, porque agora está mais fácil para os alunos estudarem o período colonial em função de os arquivos terem grande parte dos seus acervos digitalizados ou que podem ser digitalizados sob demanda. Até um certo momento não havia. Então, era fundamental para o desenvolvimento da pesquisa a ida aos acervos portugueses, o contato com especialistas portugueses. Então, até 2020, a última turma foi em 2020, esse ano vamos retomar, né, com essa melhoria da pandemia, embora
tenham me dito os colegas em Portugal que a questão do aeroporto está muito difícil, que são horas no aeroporto para entrar em Portugal, mas este ano vamos retomar com a abertura de 3 bolsas. Normalmente, nós chamamos 5 bolsas por ano. Então, do dinheiro, da verba que nós recebemos de Portugal, uma parte ponderável é para a viagem desses alunos para Portugal. Não é muito dinheiro, mas isso permite que o aluno demande junto à universidade em que ele está, porque não é só da USP, nós não abrimos apenas para alunos da USP, abrimos para alunos de todo o Brasil, dependendo da pesquisa, é feita uma seleção. Então, nesse período, mandamos 150 alunos, muitos deles, para não dizer no mínimo 40%, hoje professores em universidades brasileiras. O nosso foco é basicamente história, embora nós vamos receber agora o nosso 12º grupo, que é um grupo ligado aos estudos é um grupo de letras da universidade que se dedica ao estudo da recepção da literatura portuguesa em outros países. É um grupo beneficiado pelo CNPq, está em vias agora de nos enviar a formalização dessa demanda. Nós temos antigo sistema colonial, estrutura e dinâmica, civilizações do açúcar, que é um grupo com o qual nós já realizamos 7 congressos internacionais. Esse grupo começou com o grupo da Ilha da Madeira, na época do Alberto Vieira, professor Alberto Vieira, também já falecido, e que tem realizado esses congressos internacionais. O último foi, inclusive, numa edição pela internet, por causa da Covid, foi o ano passado. Economia e política dos impérios ibéricos, estudos historiográficos, estudos medievais portugueses, história ibérica moderna, laboratório de estudos de cartografia histórica, migrações dos espaços ibéricos, esse em convênio com o CEPESE, pobreza e riqueza na Idade Média, o caso de Portugal, e a rede de imigração Europa do Sul, América do Sul, também ligado ao CEPESE. O que é importante chamarmos a atenção é sobre a importância dessas cátedras, e no caso da cátedra da USP, na divulgação científica. Com tantas notícias não muito prazerosas que nós temos nos jornais, pode ter passado despercebido para vocês, mas a Universidade de São Paulo está entre as 50 principais e mais importantes universidades do mundo, no ranking geral. É a 9ª universidade em importância no mundo. E que representa, com isso, uma grande publicação científica. 40% da publicação científica do Brasil é produzida pela Universidade de São Paulo, que é um patrimônio nosso, porque é subsidiado pela nossa contribuição fiscal. É o ICMS que financia a universidade. Então, o patrocínio do Instituto Camões, a cátedra e as cátedras, permitem que a universidade nos dê mais apoio, que com isso nós fortaleçamos o ensino. Por exemplo, no caso da USP, a USP é ainda hoje a única universidade brasileira que no seu curso de História tem História de Portugal e da Espanha como disciplinas obrigatórias. São obrigatórias na formação de nossos alunos. Temos disciplinas optativas ligadas também ao tema de História de Portugal, não vamos ter agora, mas ela é obrigatória.
disciplina que os nossos alunos de História cursam no seu primeiro ano. Um elemento importante do papel das cátedras, além da pesquisa, do apoio à docência, da interlocução internacional, é a organização, a promoção de eventos e exposições. Então, nós fizemos vários eventos, sob o patrocínio do Camões. Há 2 anos, fizemos um evento, 3 anos já, sobre a viagem de Fernando de Magalhães, foi um congresso internacional. Tudo isso está no nosso canal do YouTube, está lá disponível todas as nossas atividades. E este ano estamos organizando um congresso internacional sobre a independência. Independência, processos, personagens e interpretações, que vai ocorrer de 29 de agosto a 3 de setembro, lá na Universidade de São Paulo. Ser manhã, tarde e noite. De manhã e tarde à noite é um evento da própria reitoria chamado o USP Pensa Brasil. Então, o que é importante nesse papel do Instituto Camões para nós foi a criação das cátedras e o apoio contínuo que temos tido delas. Muito obrigada. Obrigado, professora. Não sei se tem alguma questão. Permitam-me só uma nota final, e é muito rápida, e é 1 minuto. Nós, no princípio daquela apresentação que vos pus, assinalei a questão da internacionalização da língua portuguesa e das culturas em língua portuguesa como um desígnio fundamental para que nós todos que a falamos, e para que a nossa presença no mundo seja cada vez mais significativa. Uma coisa temos todos claro: quanto mais a língua que falamos e quanto mais a forma como representamos o mundo seja valorizada no contexto internacional, mais importante, obviamente, todos nós somos. Aquilo que pensamos, aquilo que dizemos, aquilo que escrevemos. Quanto mais essa representação internacional for valorizada, maior valor temos todos nós. Porque as representações das línguas e das culturas são hoje fundamentais em todas as áreas. Eu acabei de vir de um painel sobre o valor económico da língua portuguesa, e esse valor económico, isto é, os negócios que a língua facilita, tem muito a ver com aquilo que são a forma como a nossa língua é vista. E se é verdade, indiscutível, que aqueles senhores que estão aqui nestes painéis e outros que não estão aqui e que cumprem o mesmo papel, isto é, se os escritores são fundamentais para essa internacionalização da nossa língua e da nossa cultura, não o é menos, de maneira nenhuma, a produção de ciência em língua portuguesa. E particularmente da produção de ciência aberta. E esta matéria, os países de língua portuguesa têm hoje uma posição de liderança na questão da disponibilização de ciência aberta, porque só com ciência aberta também temos uma posição favorável ao desenvolvimento integrado de todos e não apenas daqueles que conseguem aceder ao conhecimento. E, portanto, eu queria aqui deixar a minha homenagem aos escritores, todos, por esse contributo fundamental que têm, mas também, como digo, aos investigadores, aos docentes universitários, aos pesquisadores, por produção de conhecimento, aos estudantes universitários que também produzem pesquisa, pelo contributo fundamental que dão à afirmação do português como língua de ciência, e essa é uma dimensão fundamental à internacionalização da língua. Muito obrigado, desculpem mais esta nota, mas queria fazê-la, professora, em nome da professora Vera Ferlini e a todos os investigadores. Muito obrigado. Obrigada. Lembrar que nessa produção científica, que uma vez está aí publicada, são os livros, mas há os artigos que foram publicados, etc. Todo ano, quando temos que fazer o arrolamento para os relatórios, nós vemos essa grande produção, participação. Mas devo chamar a atenção, principalmente dos jovens pesquisadores, muitos deles aqui,
engajados em projetos como o da reunião do catálogo das bibliotecas portuguesas em São Paulo, que é a Biblioteca da Cátedra Jaime Cortesão e da Biblioteca da Casa de Portugal. Eles estão a trabalhar com isso. Ou com pesquisas de divulgação histórica. Eles foram primordiais, todos eles que estão aqui estão fazendo receptivo na formulação da exposição que está agora, abre amanhã, no consulado, abriu hoje, né, no Consulado de Portugal, que é sobre a viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, a primeira viagem transatlântica. Então, sob a ideia de investigadores ligados à Casa de Portugal, ao Consulado, ao Clube Português, os alunos desenvolveram todo o trabalho sob nossa orientação e eu convido vocês a visitarem essa exposição. É pequena, mas é muito interessante sobre como foi a chegada e a permanência desses dois heróis épicos, porque fizeram uma viagem épica de Lisboa até o Rio de Janeiro, depois vieram a São Paulo por trem, mas de Lisboa ao Rio de Janeiro de avião, que foi a primeira cruzamento do Atlântico, foi com escala, não é como do Lindenberg, que foi sem escala, mas já é bem, são 6 anos após, fizeram essa viagem. Uma exposição muito interessante. E fazem pesquisas sobre a história de Portugal. Por exemplo, um dos que está aqui faz uma pesquisa sobre a questão fundiária na demarcação pelo Marquês de Pombal dos vinhos do Porto, da região do vinho do Porto. Então, isso tem incentivado não apenas pesquisas sobre a história do Brasil, mas também um diálogo e uma imersão desses alunos nas questões da historiografia portuguesa. Obrigada. Estamos à disposição para visitas da cátedra, quando quiserem conhecer. O ambiente é bastante agradável, podem nos visitar, podem trabalhar lá, pesquisar, alunos de graduação, pós-graduação, do ensino fundamental, sintam-se à vontade. A Universidade de São Paulo é a casa de todos nós.